12 anos para ganhar as eleições, para ser presidente, e o cara lá grita, Lula, chama de excelência, rapaz. Olha, primeiro, queria cumprimentar a minha companheira Marisa, cumprimentar os ministros Orlando Silva do Esporte, Carlos Eduardo Gava da Previdência Social, Márcio Forte das Cidades e Alexandre Padilha da Secretaria de Relações Institucionais. Quero cumprimentar o companheiro Fábio André Koff, presidente do Clube dos 13. Quero cumprimentar o companheiro Andrés Navarro Sanches, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulistas. Quero cumprimentar os vice-presidentes do Clube dos 13, Juvenal Juvencio e Roberto Cádiz. Quero cumprimentar os senhores dirigentes e presidentes de time de futebol aqui presentes. Quero cumprimentar os atletas aqui presentes, cumprimentar a imprensa e dizer para vocês que é com muita alegria e muita satisfação que eu recebo esse título de chanceler do futebol. Hoje, Peluso, eu recebi o título de embaixador do setor sucroalcooleiro de São Paulo. Se o Palmeiras puder me dar um título, eu também aceito. É um dia gratificante para mim, André, poder estar aqui na sede do Corinthians, numa festa do futebol brasileiro, onde os companheiros dirigentes do esporte brasileiro estão reconhecendo não o trabalho de um homem, mas o trabalho de uma equipe. De uma equipe que levou em conta a importância do futebol para a nossa economia, de uma equipe que levou em conta o que representa o futebol para o lazer e o divertimento de milhões e milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, de uma equipe que entendeu que ao invés de ficar apenas falando, era melhor ficar trabalhando para que a gente pudesse recuperar o prestígio do futebol brasileiro. E possivelmente só pudesse fazer isso uma equipe de governo, junto com o presidente da República, que conhecesse as arquibancadas dos clubes e dos campos de futebol do seu país. Só poderia agir assim um presidente da República e uma equipe de ministros que tivesse assistido um jogo de futebol na Fazendinha, ou que tivesse assistido um jogo de futebol no tempo em que o Palmeiras era chamado de academia, no Jardim Suspense, no Parque Antártico. Ou alguém que teve o privilégio que eu tive de ver o Corinthians ser campeão em 1977 contra a Ponte Preta, sabe, no estádio do Morumbi. Ou alguém que pudesse assistir o Botafogo ganhar do Palmeiras no Maracanã, ou assistir um Fla-Flu, porque o Corinthians, em 1976, invadiu o Rio de Janeiro com 80 mil pessoas para disputar com o nosso querido Fluminense, presidido pelo Pernambucano de Garanhuns, e que a verdade é que o Corinthians tecnicamente era inferior ao time do Fluminense, que tinha o Rivelino jogando no Fluminense,
e mesmo assim, com o gol do Russo, nós conseguimos ir para a final internacional de Porto Alegre e que depois tivemos o azar de perdermos 2 vezes do Internacional. E aí eles nos enganaram, venderam o Caçapava e ficaram com o Falcão e o Paulo Sérgio Carpegiani. Ou seja, o Corinthians de vez em quando tem azar. A Ferroviária de Araraquara tinha um meio de campo extraordinário, Dudu e Bazzani. O Corinthians contrata o Bazzani, o Palmeiras contrata o Dudu. O Dudu virou um craque enorme e o Bazzani desapareceu no momento em que o Corinthians não andava muito bem das pernas. Bem, quem viveu tudo isso não poderia chegar à presidência da República e fingir que o futebol era um antro de maus administradores. Alguns diziam que era um antro de bandidos e que, portanto, o futebol brasileiro não podia dar certo. Mexemos muito no marco regulatório, a começar do cuidado que tivemos quando estabelecemos o Estatuto do Torcedor, que é o que merece mais respeito, porque é graças a eles que existe o time que nós torcemos, que nós dirigimos e que nós gostamos. Depois, havia uma inquietação com as dívidas dos clubes de futebol no nosso país. Clubes que estavam tão endividados que todo mundo que conhece minimamente de economia sabia que esses times não tinham como recuperar suas finanças se não houvesse, por parte do governo, um gesto. Não uma doação de dinheiro público, mas a criação de mecanismos que pudessem possibilitar os clubes ter possibilidade de arrecadar o mínimo necessário para, ao mesmo tempo que pagasse a sua dívida, começasse a fazer reformulação que precisava no seu clube. Ao mesmo tempo, nós tínhamos uma preocupação, e aí me veio uma inquietação cada vez que alguém coloca como ministro alguém para cuidar apenas com uma visão corporativa e que as coisas acontecem nem sempre como a gente deseja. Eu, por exemplo, teve um momento que me inquietava profundamente o fato de nós tirarmos um jogador de futebol do berçário e ele já ser vendido e a gente só recebia ele de volta na aposentadoria. Essa era uma inquietação que eu penso que é uma inquietação da maioria dos dirigentes. Ou seja, obviamente que não está na nossa cabeça tentar criar nenhum mecanismo que proíba a liberdade individual de um ser humano ir para onde bem entender, no momento que bem entender, sobretudo truncar a possibilidade de um jovem vencer na vida, ganhar um salário em euro, em dólar, morar na Europa, ou seja, longe de pensar que nós teríamos coragem de um ato de insanidade desse, ou até, muitas vezes, de proibir que um clube fizesse negócio quando o clube quisesse fazer negócio. Mas é preciso que tenha a lei da compensação. Ou seja, muitas vezes também um clube investe no jovem desde os 10 anos de idade, 7 anos de idade, 8 anos de idade, e quando esse jovem começa a despontar alguma coisa, ele ia embora, como alguns foram embora e o clube não ganhava nada. Ou seja, compatibilizar essa liberdade do clube fazer negócio, essa liberdade do jogador ir embora, com a compensação por quem criou, por quem apostou, é uma coisa que nós ainda precisamos trabalhar um pouco para que a gente possa chegar num ponto de equilíbrio em que todos estejam satisfeitos. Eu estou convencido que chegaremos lá. Uma coisa que me faz me tornar um torcedor angustiado, uma coisa que me faz um torcedor angustiado
é que nós ainda não resolvemos o problema de profissionalizar os clubes brasileiros. Eu, às vezes, não consigo entender como é que um clube que tem a torcida que o Santa Cruz tem em Pernambuco esteja na terceira série, ou seja, esteja na quarta, quinta série.